Olá! Nesse vídeo vamos apresentar a física moderna e o mundo dos espíritos. Ou por outra, o que a ciência física moderna tem a nos dizer a respeito dos mundos dos espíritos e das grandes verdades espirituais. E para tratarmos esse tema tão interessante, vamos destacar alguns eventos históricos. Não são todos, claro, mas aqueles que podemos dizer que vão nortear o nosso raciocínio. Usando uma linha do tempo, vamos começar com o lançamento por Allan Kardec do Livro dos Espíritos, aonde ali o grande emérito professor Allan Kardec apresenta a resposta dos espíritos superiores a mais de 1000 perguntas feitas por ele. Então o livro apresenta a existência, ou ratifica, reforça, clareia a existência de Deus, claro, a existência dos espíritos, é evidente, mostra a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, mostra a lei de evolução, mostra o que existe da justiça divina nos eventos e nos fatos que ocorrem no nosso dia a dia, apresenta a relação de matéria e espírito com uma clareza impressionante, fala do fluido universal, que podemos dizer que hoje em dia está em voga na ciência o estudo dessa essência, origem de toda a matéria que existe no universo, e por aí vai. Destacamos também que esse livro mostra a existência dos mundos habitados inteligentes extraterrestres. É a primeira doutrina, ou a primeira, vamos dizer, religião, vamos assim dizer, que nós chamamos de doutrina espírita, mas é a primeira movimento religioso que atesta de início a existência dos seres extraterrestres, muito claramente. Mas, adiantando a conversa, vamos para 90 anos depois, um pouco menos, o lançamento do livro Nosso Lar, onde o espírito de André Luiz psicografa por meio do famoso médium Chico Xavier as suas experiências após a sua morte ou desencarne. E esse livro tem um fato interessante, ele causou surpresa até entre as lideranças espíritas da época. E nós vamos comentar logo mais à frente por quê. E entre esses dois eventos que destacamos, claro, houve movimentos espiritualistas, não espíritas, que fizeram também a sua parte. Nós temos o lançamento da Teosofia com Helena Petrovna Blavatsky, a apresentação de Yogananda, principalmente no início do século XX nos Estados Unidos, causou também muito alvoroço, grandes espíritas e espiritualistas fazendo coisas impressionantes diante do mundo, e vem aí uma pergunta. E a famosa ciência, que teve avanços impressionantes também no século XX, por que ela não falou nada? Se é que ela não negou categoricamente, ou seja, não comprovou que não existe, também não falou nada a respeito da possibilidade de existir. E é essa a pergunta. O que a ciência realmente descobriu nessa época que teria alguma coisa, uma possibilidade de dizer alguma coisa a respeito das verdades espirituais? É essa a questão que nós vamos falar agora. Vamos atestar, estamos adiantando, que houve sim muita informação, elas só não foram identificadas, não foram relacionadas. Para isso, vamos trabalhar com as informações apresentadas pela física quântica, por meio de Max Planck, e claro, como não podia deixar de ser, as informações do famoso físico, prêmio Nobel, Albert Einstein, na sua relação que ele apresenta entre matéria e energia e relatividade. E já podemos destacar logo de cara que entre esses eventos tem um intervalo de tempo de mais ou menos 43 anos. E deste tempo das grandes verdades da ciência também em relação ao nosso lar. Parece, já dá para ver assim, olhando já de um prisma maior, de um ângulo maior, que a ciência moderna dá a entender que preparou a humanidade, dando bases científicas concretas para o entendimento do nosso lar e das verdades espirituais que estão em voga até hoje. Mas vamos em frente. Então temos o Livro dos Espíritos, como nós já comentamos, com as suas informações a respeito da realidade
da existência de Deus e dos espíritos, mas que dava uma ideia, pelo menos à época, numa leitura assim superficial, como a maioria das pessoas fazem, de que os espíritos eram seres etéreos, que a maioria dos seres estavam num ambiente de luz, ou então num ambiente trevoso, mas nada de forma, nada de coisas assim, vamos dizer, próximas ao mundo físico como entendemos. Aí vem, quase 90 anos depois, André Luiz, com essa psicografia feita por Chico Xavier, descrevendo o mundo dele desencarnado como um mundo, vamos dizer, mais avançado, mais evoluído. Havia seres que volitavam ou voavam, mas também com muita coisa concreta. Havia templos, palácios, praças, casas, computadores, jardins, muitos lugares paradisíacos, mas existiam de verdade oceanos, peixes, pássaros, etc. Isso deu bastante o que falar até entre os espiritualistas. Como assim um mundo concreto? Mas vamos em frente. Max Planck, por meio da física quântica, mostrou, num intervalo entre esses dois grandes eventos espirituais, a famosa fórmula dos corpos negros, ou da radiação dos corpos negros, onde ele afirma que energia é igual a uma constante H, a famosa constante de Planck, vezes a frequência. E poucos anos depois, Albert Einstein, usando inclusive a fórmula de Planck, deduz que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Essa fórmula fantástica que mostrou a reversibilidade ou a identificação da massa com a energia, dizendo que não passam de estados da mesma coisa. E uma pergunta, claro, o que isso tem a ver? Vamos mostrar qual é a relação entre eles, ou pelo menos dar uma base de uma possibilidade de explicar, pelo menos por meio da ciência moderna, as informações espirituais que estão dos dois lados do nosso vídeo. Então, de um lado, temos informações apresentadas pelo espírito André Luiz, psicografadas pelo médium Chico Xavier, que descreve esses mundos, como já comentamos, onde, por exemplo, há casas, famílias reunidas em torno de uma mesa para uma alimentação frugal, mas ainda assim uma alimentação física, pessoas indo ao banheiro. A dona da casa, por exemplo, conquistou a casa por meio de um trabalho duro, realizado. É um trabalho espiritual, porém, foi trabalho. Casas com ruas, shopping centers, locais de compra, praças, teatros e assim por diante. Havia até uma jovem que não queria ficar naquele mundo, queria voltar para a Terra. Coisas, ao mesmo tempo, elevadas, mas com muita coisa material também. E do outro lado, do lado da ciência, temos aí essas equações já comentadas. O grande professor de universidades e também formado na Unicamp em astrofísica, mas também médium e ufólogo Laércio Fonseca, tem divulgado nas redes sociais e principalmente no YouTube uma relação profunda entre a ciência moderna e a espiritualidade, pouco mencionada, pouco citada por outros autores e por outros divulgadores de realidades, seja científicas ou espirituais. Ele usa o raciocínio do grande físico de Broglie, que começou como historiador, mas acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física, para usar ele de base para a nossa relação ciência e espiritualidade. De Broglie pegou as duas equações aí que temos à esquerda e pura e simplesmente igualou-as, ou seja, já que tudo é energia, podemos dizer que massa vezes o quadrado da velocidade da luz é igual a constante de Planck vezes F. E passando a constante da luz para o lado da direita, isolando a massa na equação, temos que massa é igual a uma constante H sobre C2 vezes a frequência. Pegando o H sobre C2 e dizendo que ela é uma constante, temos que a massa é igual a K, né, uma constante K, que isso foi extraída, né, da equação, vezes a frequência. Ou seja, a massa ela não é só energia, mas ela varia em função de frequência. Vamos aproveitar
isolando essa equação simplificada, saído do raciocínio tanto do professor Laércio Fonseca, com base na equação do famoso físico Louis de Broglie. Dando o quadro claro para podermos ver melhor, o professor Laércio Fonseca, usando o raciocínio, bom, já que massa pode ser expressa em função de frequência, e massa, ela também é energia, assim como a energia luminosa da luz pode ser dividida em 7 espectros, em 7 cores, assim como a energia do som pode ser dividida em 7 notas musicais, a massa também teria ela mesma 7 frequências básicas, 7 padrões básicos aonde ela possa se expressar. E toda a matéria que estamos vendo, que vamos batizar de F3 como frequência específica do universo físico que nós estamos vendo, que expressaria uma massa 3, nada mais é do que a famosa energia ou matéria bariônica, que é o universo que vemos físico ao nosso redor. Mas que haveria também outras frequências aonde o universo se expressa como matéria. Então, acima do plano físico, ou da matéria física, teria uma matéria, uma realidade, umas massas da frequência F4, onde no caso da Terra seria uma Terra inteira que envolve e engloba a Terra física, de frequência F4. Acima dela uma F5, cada vez mais sutil, porém uma Terra ainda, uma F6, uma F7, e até aí é onde nós podemos afirmar que conhecemos. Estamos começando com F3, apenas para guardar o raciocínio ou aproximar o raciocínio das frequências que poderiam ser entendidas pela física com as informações espirituais, que dizem que são mais ou menos essas as frequências que existem, onde se estabilizam realidades nos planos espirituais. E cada uma delas teria um nome, que depende muito da linha espiritual que se entende, que o próprio professor Laércio Fonseca também fala de uma outra um pouco diferente, mas seriam esses nomes aí, umbral, superior, ascensionados e divinos. E aonde a frequência não seria F3, ou seja, tudo que não é F3, nós podemos chamar de planos espirituais, porque não são visíveis para nós, por causa da diferença de frequência. E como as cores do arco-íris, elas estariam sendo divididas e variadas, notando já, destacando que, notem que não há muita, não há uma linha divisória clara. Há sim as cores azul, vermelho, amarelo, etc. Há sim as frequências bem definidas, bem conhecidas, porém há nuances entre uma cor e outra, onde a fronteira não é muito clara. E também temos a F1 e a F2, que são chamadas trevas e abismo. Por isso chamamos a frequência do plano físico de F3. Esta divisão que nós apresentamos tem a vantagem, ela difere, claro, da do professor, mas tem a vantagem de casar melhor com as informações espirituais recebidas. E como nós já comentamos, tudo que não é da frequência F3 pode ser considerado plano espiritual, de maneira que tem frequências até abaixo das nossas, ou seja, existem terras dentro da Terra física, mas que estão em frequências diferentes. Por isso não adianta cavar a Terra e buscar nada. Sendo F3, você só vai encontrar matéria F3. Teria que haver uma diferença de frequência, entrarmos nas frequências diferentes para entendermos, ou vermos, ou percebermos esses mundos. De forma que estaríamos aqui na Terra, né, como uma boneca matriosca, que está sendo mostrada aí no vídeo, uma dentro da outra. Apenas diferenciadas pela frequência. E também, acompanhando o raciocínio, notem que já destacamos que não há uma diferença clara, uma linha clara entre as cores.
Não se sai do vermelho para o amarelo imediatamente, há o laranja, há tons que vão chegando de uma cor para outra. Ou seja, as cores estão definidas, porém as nuances também existem, ou seja, os mundos vão se sutilizando, eles vão elevando-se de patamar, vão ficando em frequências mais elevadas, e no caso do plano famoso do nosso lar, ela estaria num limite próximo às zonas superiores, mas ainda poderia ser considerado umbral. E neste plano do nosso lar já existe, claro, mais tecnologia, mais sutilidade. O pensamento lá já é mais sensível, ela já atua sobre objetos, pode-se plasmar coisas dependendo do nível do ser que está lá. Porém, tecnicamente, até onde sabemos, ainda é considerado umbral. O próprio professor Laércio Fonseca chama de penumbral. Mas os termos dependem de cada um. É só para mostrar que existem nuances. E lá mais lá para cima, né, por exemplo, nos ascensionados, a sutilização, a elevação, a sublimação, não dá para a gente dizer ou descrever o mundo como ele seria, mas há muito mais luz. Dizem que ainda há cidades, mas elas são de uma luminosidade, de uma sutilidade difícil de escrever e uma beleza ainda inimaginável. E assim por diante. O divino, então, já dá para imaginar que é de difícil descrição. E entre esses planos, destacamos a sutilidade de novo. Então, existem outras, ou dizer, terras ou frequências intermediárias, onde existem povoados, aglomerados, etc. Varia muito, mas podemos dizer que cada frequência ou cada tom desse haveria uma realidade espiritual que poderia ser percebida ou vivida. Mas as principais cores é onde estaria a maior parte das realidades. Espera aí, então a Terra, tem terras dentro da Terra, quer dizer que temos terras embaixo, temos terras em cima, nós estamos pouco abaixo do meio delas, mas como é que é isso? Se eu, daqui da Terra, quando eu olho para cima, eu não vejo um monte de terra, não estou soterrado em nada, eu vejo o céu azul e o sol radiante no horizonte. Como é que isso poderia acontecer? Nós já comentamos. Mas vamos reforçar o raciocínio. A matéria que estamos vendo é toda a matéria que está numa determinada frequência. Nós só interagimos com ela. Assim como uma rede ou uma antena de radiodifusão que nós colocamos aí embaixo à direita, se nós colocarmos uma rádio, essa rádio ela está, por exemplo, sintonizada numa partida de futebol. E do lado dela, podemos botar do lado mesmo, podemos estar numa outra frequência assistindo ou escutando ópera. As duas realidades elas coexistem. A antena de radiodifusão ela transmite uma infinidade de informações, realidades e eventos, só que em frequências diferentes. Elas coexistem. Depende do rádio captar a frequência que lhe interessa. Esse raciocínio serve para, como energia, que é uma energia eletromagnética, a onda do rádio, usar um raciocínio idêntico para mostrar que o que estamos vendo, nós estamos interagindo com a frequência que casa com a frequência F3. Porém, há pessoas que estão, vamos dizer, na frequência F4, que só percebem um Sol, vou repetir, um Sol, na frequência F4. Eles não percebem F3. E subindo e sutilizando, tem F5 e por aí, e assim vai. Frequência sobre frequência. Muito interessante e prova que, ou pelo menos o raciocínio demonstra que é possível a coexistência dentro da mesma frequência vibratória. Temos até agora sobre os planos vibracionais, vamos dar um passo à frente. E o nosso vizinho Marte? Esse planeta maravilhoso que já lançamos sondas, satélites, há pelo menos 3 robôs passeando, rodando em Marte agora, vasculhando a Terra, e até agora não achamos nada. Cadê os seres de Marte? É um planeta muito parecido em termos de constituição física, proximidade, temperaturas, e a parte científica não acha nada.
Por outro lado, a parte espiritual, principalmente por meio do nosso querido irmão médium Chico Xavier, psicografou histórias, mensagens ratificando, enfatizando a existência de seres marcianos inteligentes, inclusive acompanhando, preocupados com o andar da Terra, e não é por menos. Mas então a informação não bate. De um lado não se vê nada, que é o lado da ciência, e do lado espiritual há livro de Ramatiz falando e detalhando a vida em Marte, inclusive, e essas informações não batem com a ciência. O que tentaremos aqui é dar a explicação com base nas informações já recebidas sobre as realidades vibracionais. Porém, para esta questão, precisamos dar um passo além para entender a dinâmica da evolução dos homens e das suas civilizações. Vamos precisar dar uma dimensionada no nosso quadro para ampliar a partir do físico, sabendo que há outras vibrações, claro, e entender o seguinte: as informações aqui são de ordem espiritual. Ela tem a base científica das vibrações, claro, mas nós vamos tentar esclarecer espiritualmente o que estaria acontecendo, saindo um pouco da ciência, mas explicando por que a ciência não está encontrando até agora. Pois bem, as informações a seguir são originárias das grandes verdades multimilenares, principalmente dos Vedas, esse livro espiritual imemorial dos hindus. Porém, encontramos informações muito próximas em outras doutrinas orientais, como o budismo, o taoísmo, e os próprios teosóficos também concordam em gênero, número e grau com as informações a seguir. Só não encontramos muita coisa nos compêndios da doutrina espírita, apesar de não haver nenhuma contradição em essência com o que vamos apresentar. Pois bem, Deus, como sabemos, no seu infinito amor, criou todo o universo expresso nas 7 vibrações ou planos que comentamos. Mas, vendo a sua obra, ele amou tanto que decidiu enviar, lançar, mergulhar nela em essências dele mesmo. Seriam como chispas da sua própria divindade, as quais, mergulhando de plano em plano, foram adquirindo os corpos de cada plano e foi se nublando, foi se, vamos dizer, se mascarando dentro dos corpos de cada plano. E assim, lógico, estamos apresentando do ponto de vista didático, para simplificar o entendimento, o ser divino, ele foi enclausurado nas camadas dos diversos planos e chegando ao plano físico, para melhor entendimento nosso. E a sua saga é ir de encarnação em encarnação, obtendo e ganhando corpos, ir desenvolvendo a sua essência divina, essa semente do ser divino, e voltar ao Criador. Assim, ele começa, encarna, desencarna, adquire o corpo relativo àquela vibração, prossegue nesta dinâmica que os hindus chamam de roda de Sansara, roda de nascimentos e mortes, até o momento que queremos destacar, aonde o ser, vemos aqui alguns deles, que já não precisam mais encarnar nos planos mais densos. Eles já estão voltando. E notem que temos aqui seres que já não estão mais precisando voltar ao plano físico. Eles não têm mais necessidade de experienciar o plano de existência física para se desenvolver. Eles seriam, vamos dizer, não mais visíveis para nós aqui no plano F3, plano Terra. Enquanto outros ainda precisam de encarnações um pouco mais atrasadas, vemos que alguns deles seguem em frente, dispensando os corpos mais baixos e adquirindo ou vivendo mais em corpos mais sutis, elevadíssimos, até um momento em que
eles já não precisam mais de nenhum corpo conhecido e voltam essencialmente à fonte criadora. Por isso é que existe, e temos comentado, que há uma interação muito grande entre os seres dos diversos planos. Seres de vibrações que, inclusive, já não precisam mais da encarnação terrena, podem vir a descer, tanto nas suas vibrações originais, como também descendo, encarnando. De um F6, um F7, Jesus, por exemplo, encarnou no plano físico. Lógico, houve uma saga imensa, dizem que foram 4.000 anos para ele conseguir adensar o seu corpo para poder descer, mas é possível, sim. E temos, claro, os mais próximos, que por uma pequena variação vibracional não podemos ver, não são necessariamente maus, e também temos aqueles bem mais abaixo, o F1, um F2, que nem precisamos dizer, basta ver o mundo como está e como esteve, para sabermos que essa interação é bem forte. E daí, já conseguimos visualizar que não existe morte. O que existe são mudanças de plano para que a vida continue sempre em mundos, em planos, em realidades cada vez mais helênicas e elevadas. Assim, como entendemos bem essa dinâmica da evolução não só do ser, mas de comunidades, de civilizações inteiras, de humanidades inteiras, por assim dizer, podemos voltar à questão original, a respeito da Terra, nós terrenos, vasculhando e procurando exaustivamente vida em toda parte, não temos encontrado um vestígio sequer em Marte, mas também em outros mundos em volta de nós. É uma contradição, podemos dizer até espiritual, divina. Por que Deus fez tantos mundos e não há nada lá? Pois bem, as informações, do ponto de vista espiritual, afirmam o seguinte: as leis que regem, que foram apresentadas sobre a escala evolutiva da Terra, vale para todos os corpos, todos os planetas. Lá em Marte houve também uma civilização. Essa civilização, em eras atrás, milhões, bilhões de anos, não podemos afirmar, ela foi física também. Porém, todavia, fruto do esforço espiritual e também científico, que nós vamos comentar logo a seguir, eles conseguiram alçar coletivamente toda a humanidade para viver, encarnar a partir do umbral, não precisando mais do esforço, da dor, das dificuldades do plano físico. É assim também ocorrerá com a Terra no futuro. E ascendendo de vibração em vibração, vamos dispensando a existência nos planos e vibrações inferiores. Podemos adiantar que a própria ciência, quando descobrir essa realidade das frequências mais elevadas, ela mesma vai estimular a humanidade a subir e não mais sofrer as dificuldades dos planos mais pesados. E por quê? Obviamente, podemos dar só alguns exemplos. Um corpo do nível, por exemplo, F5, aonde lá o ser, só de pensar, ele pode fazer e acontecer o que quiser, poderá ir para qualquer canto da galáxia e muito além. Desconhece a dor, o sofrimento, o ódio, o pesar, vive milhares e milhares de anos com esse corpo. Dá para imaginar alguém querendo vir para regiões mais densas, inferiores? Isso sem falar da beleza, não só dos próprios corpos desses seres, mas como dos planetas e dos universos, das estrelas, daquele nível vibracional. É o chamado céu.
e todos querem ir para um lugar aprazível como esse. É por isso que, em muitos planetas, eles, possivelmente, se forem muito avançados, logo, logo não vão querer ficar mais nos planos mais baixos. E sobem, deixando para trás, talvez, uma futura civilização, um futuro ciclo de evolução para seguir a sua senda evolutiva. Mas eles mesmos já não precisam mais estar naquele plano. Observamos até agora abre uma infinidade de possibilidades com relação às combinações e interações entre planetas, frutos das escalas evolutivas das humanidades dos mundos. Por exemplo, podemos conceber um conjunto de planetas já avançados, aonde seguiram a senda evolutiva dessas humanidades, e esses planetas, as humanidades desses planetas atingiram um nível no qual eles estão encarnando já no nível superior. Ou seja, daqui da Terra, se a gente for observar esses planetas, não vai ver absolutamente nada, porque eles só encarnam do nível superior para cima. Enquanto nós aqui, no nível superior, só podemos ser espíritos. Ou seja, precisamos ainda encarnar, seja no umbral ou no físico, é o que muito acontece. E, por uma felicidade do amor divino, pela possibilidade de interação entre os mundos, esses seres que lá estão encarnando no plano superior podem vir ter conosco como espírito no plano superior ou abaixo no umbral. Isso está muito comentado, inclusive no livro Nosso Lar deixa a entender claramente isso. É muito interessante. Inclusive o próprio professor Laércio Fonseca defende essa tese e outros ufólogos também, espiritualistas, ufólogos e espiritualistas ao mesmo tempo, de que existe muito essa interação. E deixa tudo mais belo, ou seja, lá em cima, nos planos e dimensões acima, há uma interação entre planetas, só que eles lá estão encarnados e nós aqui ainda espíritos. Por isso, muitas vezes, vê-se médiuns comentando que viu A, B ou C extraterrestre, porém ele desapareceu, não conseguem ver, ora aparece, ora não estão mais ali, pois eles são seres realmente, estão encarnados, porém em níveis vibratórios superiores, por isso eles podem adensar ou, vamos dizer, sutilizar a sua substância, mas são seres encarnados, apenas não estão na mesma dimensão ou na mesma vibração que a nossa. Escurecendo a tela para vermos melhor e confirmando e ratificando o raciocínio que já apresentamos anteriormente, a senda evolutiva por níveis vibratórios de massa vale para todo o sistema solar. E segundo as informações espirituais, a maioria dos planetas deste sistema solar estão bem mais avançados do que nós, com destaque, segundo informações espíritas, para Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Também para as galáxias, as quais teriam, como a matriosca que comentamos, realidades, vibrações acima, umas dentro das outras. E todo o universo, claro, por extrapolação, seria da mesma forma. E a partir deste raciocínio, o professor astrofísico, médium, ufólogo Laércio Fonseca propôs o seguinte: bom, tudo é massa, não é? Nessa massa, notem que, assim como as cores do arco-íris, não há uma distinção clara, uma linha de fronteira clara entre uma cor e outra. As cores vão se modificando gradualmente. Do vermelho não existe uma faixa distinta passando do vermelho para o amarelo. Há gradações. Assim, nosso universo teria universos intermediários, frequências intermediárias, que daria uma liga, uma unidade, vamos assim dizer, uma interação muito forte entre as vibrações dos diversos planos. E como tudo isso é massa, haveria, obviamente, uma gravidade muito forte adicional interligando todas elas. Daí se diz que há uma gravidade adicional
teórica do ponto de vista espiritual, mas também os cientistas estão confirmando que existe muito mais matéria, muito mais força gravitacional da galáxia que vemos do que a matéria que podemos ver. E o professor Laércio Fonseca então diz que esta gravidade adicional seria a origem do que os cientistas estão chamando de matéria escura, ou seja, essa matéria que dá uma gravidade muito grande, parece que nós somos... a matéria do nível F3 dá 5% do universo. A matéria escura, essa matéria que não é vista, mas que tem uma força gravitacional incrível, seria 30%, ou seja, 6 vezes mais. E existem galáxias, para extrapolar a conversa, em que toda ela praticamente matéria escura, ou seja, não existe no plano físico. Existem orbes, estruturas celestes, só nos outros planos. Ela não é necessária existir no plano físico. Tudo que tem no plano físico, isso é uma ordem espiritual que temos recebido, tudo que tem no plano físico tem nas outras. Mas tem muita coisa que tem nas outras vibrações acima que não tem no plano físico. Tudo para cima é mais do que para baixo. Então estaria aí a informação a respeito, bem possível, da matéria escura. E podemos concluir que assim que os cientistas descobrirem a verdadeira origem da matéria escura, automaticamente descobrirão os planos espirituais que estamos observando. Inclusive, há cientistas, astrofísicos muito sérios, especulando se essa matéria escura não seria organizada. E nós aqui, com esse estudo que estamos tendo, já estamos adiantando que é organizada, sim, e muito. Na verdade, é ela que organiza os planos abaixo dela. Vamos em frente. E tem mais. Por volta de 1900, não só Planck e Einstein, mas outros grandes cientistas como Heisenberg e Schrödinger se debruçaram sobre o famoso fenômeno dualidade onda-partícula, que podemos explicar da seguinte maneira. Temos um canhão de elétrons, uma placa com 2 fendas e uma tela de visualização dos resultados. O que se espera desse experimento? O canhão de elétrons, como partículas, os elétrons passariam por essas 2 fendas e fariam uma marca como a que vemos aí na tela. Isso é o que se espera. Mas o canhão de elétrons lançava os elétrons, passavam pela fenda e a partir das 2 fendas, a tela não visualizava 2 fendas e sim várias listras, como se não tivesse passado pelas fendas partículas e sim ondas. Este efeito é idêntico à passagem, por exemplo, da luz por essas fendas, onde haveria uma interferência entre as ondas e faria essas marcas. Se fossem ondas na água, também fariam este tipo de marca, ou seja, o elétron estava se comportando como onda e não como partícula. Mas eles não se deram por satisfeitos. Tentaram lançar um elétron por uma fenda. O resultado era o mesmo, as 2 fendas parecia que era uma onda. Mas como eles estavam observando apenas a tela, eles decidiram ver o que estava acontecendo na altura das 2 fendas. E o que acontecia quando eles viam as 2 fendas? O elétron voltava a se comportar como partícula. Ou seja, quando um aparelho de medição ia para a altura da fenda, os elétrons se comportavam exatamente como se esperava, e não como onda. Tem mais. Tirou-se o objeto e observando só na tela, aparecia a onda. E aí voltava o aparelho para medir na altura da fenda, voltava a ser partícula. E tirava, voltava a ser onda. E assim sucessivamente. Bastava que se deixasse de observar e voltava a ser onda. Mas é onda ou partícula? Os físicos, cientistas da época ficaram
alucinados, estudaram muito, fizeram várias pesquisas. Einstein, então, inclusive esse trabalho foi que deu ele realmente o prêmio Nobel, foi a teoria do campo, onde ele dizia que tudo era campo, tudo era uma coisa só, havia adensamento de vibrações e aí a partir daí aparecia a partícula. Quando a partícula não era adensada, virava onda, etc. E Schrödinger, por exemplo, entrou com a teoria da incerteza, dando à física quântica essa dimensão, vamos dizer, fora de qualquer contexto macrocósmico que nós possamos conhecer. Perdeu-se a lógica do mundo concreto como os vendo. O mundo da realidade quântica ele é totalmente diferente do raciocínio lógico normal, onde ele dizia que não se podia definir a posição de uma partícula e a velocidade ao mesmo tempo, ou um ou outro, e Einstein contra-atacou dizendo que não poderia haver teoria da incerteza, pois Deus não jogava dados, e assim por diante. Porém, com todo o respeito que devemos aos pesquisadores e cientistas oficiais do passado e do presente, não só este canal, mas muitos cientistas individualmente estão afirmando a mesma coisa. Perdeu-se, com tanto estudo e cientificismo e fórmulas em cima deste assunto, perdeu-se a essência do fenômeno, que é que, ao se observar um objeto subatômico, ele é alterado pela simples observação, sem qualquer outra interação eletromagnética conhecida ou física. O objeto reage ao nosso pensamento. Melhor dizendo, a atenção ao objeto define a matéria, já que não há um limite conhecido entre esse fenômeno no nível subatômico e no nível macrocósmico. Ou seja, em princípio, tudo que estamos observando à nossa volta agora está sendo afetado pelo simples fato de estarmos olhando para ele. E notem que essa alteração ela não é aleatória. O fenômeno que estamos comentando, que foi exaustivamente testado de todas as formas durante décadas, ele mostra o seguinte: o elétron se comportou da maneira que a gente espera dele. Ele podia ter virado outra coisa, sei lá, uma meia onda, meia partícula, desaparecido, mas ele fez aquilo que se esperava. Como se a intenção no pensamento também alterasse o comportamento do elétron. Mas, ampliando o raciocínio, para que possamos usar este fenômeno para fazer o link com as grandes realidades espirituais propaladas há milênios, podemos afirmar o seguinte: assim como existe o gasoso, o líquido e o sólido, o fenômeno em si pode garantir a seguinte conclusão, que o pensamento, a energia e a matéria, um é um estado mais quintessenciado do outro. A ciência oficialmente já declarou a relação entre energia e matéria. E nós aqui no canal, porém, estamos dizendo que os cientistas quânticos já descobriram isso na prática. Que o pensamento e a energia estão mutuamente relacionados. O pensamento é apenas um estado mais leve da energia. Se adensar o pensamento, gera-se energia e gera-se matéria. É por isso que as escrituras afirmam que Deus pensou o universo. Afirma-se, inclusive, em muitas escrituras orientais milenares, que Deus não só pensou o universo para criá-lo, mas ele precisa manter o pensamento divino constante sobre toda a criação para que ela continue a existir. Ou seja, se ele deixar de pensar numa só partícula, ou deixar de pensar uma fração de segundo no universo, em todas as suas vibrações ele desaparece instantaneamente. É como se ele tivesse falando "eu te amo" para toda a sua criação o tempo todo. E nós, com a nossa essência divina em desenvolvimento, em desabrochamento, estamos desenvolvendo essas qualidades divinas que são essência de Deus dentro de nós. Por isso somos capazes já, mesmo aqui nesse estágio tão inferior,
de interferir pelo pensamento, pelo menos de forma constatável cientificamente, no microcosmo. Porém, pesquisadores espirituais divulgam, e próprios mestres como Jesus, os apóstolos e outros santos de várias religiões afirmam a mesma coisa, a necessidade do pensamento positivo, da vibração elevada. Os espíritas insistem muito na vibração elevada porque estamos constantemente produzindo como filhos essências da própria criação em forma miniaturizada. Daí vem a famosa propalação do segredo, que o que pensamos nós atraímos, essa luta constante que os grandes mestres espirituais têm para que sejamos realmente elevados e positivos, porque o universo vai responder a nós como se um vassalo responde a um príncipe. E o vassalo não vê muita diferença entre o príncipe e o rei. Se o rei define alguma coisa, ele cumpre, mas se o príncipe quiser alguma coisa, ele também vai cumprir. Por isso, nossos pensamentos são cumpridos pela criação. E ampliando o raciocínio do pensamento, energia e matéria, dá para entender porque Deus falou, faça-se a luz. E a luz foi criada. É um fenômeno quântico, em nível divino. Bastando pensar, cria-se as coisas. Jesus afirmou que a fé move montanhas. Há uma abordagem, claro, figurada, mas nada, pelo que entendemos, impede que no futuro seres com vontade muito poderosa possam fazer isso. Inclusive, desconfia-se, não podemos afirmar, esse canal não está afirmando isso, que não se entende até hoje como é que se moveu aquelas incríveis pedras das pirâmides do Egito, já que não havia pedra próxima, as pedras que poderiam ter aquele formato para serem esculpidas estavam a milhares de quilômetros. E o tempo para construir as pirâmides não justificaria qualquer meio de transporte na época. Desconfia-se que foi usada à vontade o hipnotismo para fazer os seres movimentarem pela vontade aquelas pedras imensas. Porém, estamos na área da especulação. E é possível sim que seres possam fazer isso. E explica também como espíritos superiores, pela vontade, plasmam objetos, o que está exaustivamente apresentado na lavra dos livros de André Luiz psicografados por Chico Xavier. Inclusive nos planos mais elevados, onde a matéria ainda é mais suscetível ao pensamento, os seres superiores plasmam não só objetos menores, mas cidades, ferramentas, paisagens inteiras, para o bel prazer deles. E não só nos planos maiores, mas nos planos menores, seres mais evoluídos conseguem atuar de forma impressionante sobre a matéria, inclusive do plano físico. Por isso ocorrem os famosos milagres espirituais de cura, materialização de objetos, perfumes no ar. São seres poderosos, usando não só as nossas energias, mas a poderosa vontade deles, plasmando fenômenos e coisas para o nosso mundo físico. E num exemplo extremo temos o Avatar Satya Sai Baba, reencarnação de Rama Krishna, encarnado em 1926, melhor dizendo, e desencarnado agora em 2011, e que materializava pela sua vontade todo tipo de objeto, não só um pó famoso, uma cinza chamada Vibhuti, mas também materializou flores, guirlandas, joias, objetos que saíam do nada da mão dele. Fazia também materializações à distância, materializou um crucifixo muito famoso, com a forma mostrando como Jesus realmente morreu na cruz e etc. Ele tem um livro chamado O Homem dos Milagres, feito por Howard Murphy, onde se detalha mais alguns dos fenômenos que foram testemunhados pelas pessoas. Quem fez esse canal, eu mesmo vi ele materializando anéis e outros objetos na Índia agora em 2006. Porém, respeitamos a incredulidade eventual de algum, porque é muito difícil imaginar um ser desse encarnado, mas esse ser, ele é um avatar.
ele mesmo apresenta-se como o avatar que veio terminar com a era de Kali Yuga, essa era das trevas, e dá abertura para a era de Satya Yuga, a era da luz, ou seja, o final dos tempos, dos maus tempos e o início dos bons tempos. E, inclusive, um renomado espírita, Divaldo Pereira Franco, foi lá, testemunhou, constatou e confirmou esses fenômenos. Tem um vídeo na internet sobre ele. E com o beneplácito, com a confirmação da própria guia espiritual dele, que é a Joana de Ângeles. Quem não viu, ou quem não tem credulidade, respeitamos, claro. Mas é um fenômeno que durante 70 anos estava aí ao mundo, e todos que foram lá voltaram convencidos da autenticidade, da realidade desse fato ser avatárico, manifestando pela vontade materiais, pelo pensamento, comprovando essa realidade, pensamento, matéria e energia. A essa altura, podemos confirmar que a ciência moderna realmente tem muitos, mas muitos elementos, muitas evidências para corroborar as informações divulgadas pela doutrina espírita e outras religiões espiritualistas. Mas, ao longo de quase 2 séculos de informações espirituais fartas, por que a ciência moderna não diz nada? Oficialmente, a ciência moderna se parece neutra, ela não nega, mas também não ratifica. Apesar de inúmeras, mas muitas, vamos comentar até mais à frente, mas muitas evidências sobre as realidades além da matéria que vemos, a matéria física. A resposta a esta questão tem vários aspectos. Primeiro, precisamos reconhecer que não é fácil. Existem muitos obstáculos internos e externos à própria ciência para reconhecer isso. Vamos comentar alguns. Primeiro, temos o materialismo. O materialismo que estamos comentando aqui é um efeito rebote que caiu sobre a própria ciência, fruto da perseguição forte religiosa que ela sofreu na Idade Média, pela Inquisição principalmente. Lá a ciência se apartou da religião, que estava absurdamente fundamentada, fundamentalista, não aceitando nada que não tivesse dentro da cartilha deles. Realmente foi um momento difícil, vários pesquisadores executados. Então a ciência rejeitou as informações religiosas como um todo. Mas nessa rejeição acabou ela mesma criando a sua própria religião. Elas viraram, vamos dizer, os cientistas vieram quase como uns fundamentalistas materialistas. Fizeram do materialismo uma fé. Tanto que hoje mesmo podemos constatar com vários pesquisadores, mesmo que haja vamos dizer, um milagre, alguma coisa, um fenômeno espiritual ao céu aberto, à luz do dia, muitos, mas muitos vão negar. Mesmo que seja gravado, documentado, comprovado ou até mesmo testemunhado por pessoas seríssimas, fidedignas, não vão aceitar. Inclusive, Allan Kardec, o professor Hippolyte, Allan Kardec é o pseudônimo dele, como professor francês no século XIX, ele mesmo inicialmente ficou muito cético com relação ao fenômeno das mesas girantes. Porém, como cientista sério, isento desse fundamentalismo materialista, ele aceitou o fenômeno quando ele apareceu. Mas quando ele foi levar o fenômeno com seus dados científicos para a Academia de Ciências de Paris, ele foi totalmente rejeitado. Cientistas não quiseram ver, muitos viram, mas também não aceitaram. Não foi fácil, é muito difícil mesmo. Então, a ciência virou como se fosse vítima daquilo que eles rejeitavam na religião, que é um fundamentalismo, ou seja, eles criaram no materialismo uma espécie de religião e não saem dela, não é fácil. E do outro lado temos o fanatismo, o fundamentalismo religioso. Realmente, as informações espirituais não estão de acordo com muitas crenças dos religiosos em geral, principalmente os cristãos e os muçulmanos. Não é por ser religioso que eles acreditam nas verdades espirituais, muito pelo contrário. Várias delas não aceitam a reencarnação, muito menos o mundo dos espíritos. Algumas
os evangélicos protestantes em geral, acreditam ou numa morte permanente ou num céu definitivo. Alguns dizem que as pessoas vão dormir e aguardar o Armagedon, etc, etc. Mas o espírito vagando, ainda mais materializado em outros planos, nem pensar. E vários deles, por fanatismo mesmo, se as verdades espirituais forem reveladas pela ciência, vão receber o ataque ferrenho desses seres. Então, de um lado, temos os materialistas cientistas que vão atacar quem falar de espiritualidade, e os fanáticos religiosos também vão atacar. Então, os cientistas que estiverem seguindo essa senda vão ser atacados dos dois lados. Mas ainda tem um terceiro lado a comentar, que poucas canais, poucas fontes comentam, que é o capitalismo. Esse capitalismo que estamos comentando aqui é um filho do materialismo. E por isso, ele tem como essência a busca pelo poder, pela posse, pela concentração de riquezas. O que isso tem a ver com espiritualidade? É exatamente isso, não tem nada a ver com espiritualidade. Aquele ser ou aquela comunidade que entender as verdades espirituais, seja pela ciência ou seja pela religião, ela imediatamente entenderá que Jesus Cristo tinha razão até o último ponto e a última vírgula, que não vale a pena acumular tesouros na terra. É melhor usar a terra como ferramenta alavanca para ascender nas escalas evolutivas das vibrações dos mundos e viver em planos melhores. Planos superiores, planos de luz, planos que nós já descrevemos algumas das qualidades deles impressionantes. Então eles vão usar a Terra, uma vez espiritualizados, como uma área de transição, uma espécie de estágio, e não vão mais buscar, como diz Jesus, acumular tesouros na Terra. Imagine, por exemplo, seres espiritualizados procurando imitar Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis ou o próprio Chico Xavier, buscando no mundo a caridade, o bem ao próximo, o serviço voluntário para aqueles que necessitam, não querendo nenhum tipo de negócio a não ser o mínimo necessário para viver. Se a humanidade partir para esse caminho, que é o caminho helênico, é o caminho da perfeição e da felicidade, o capitalismo perde a sua razão de ser. Por isso, o capitalismo que combate tudo que o ameaça, por exemplo, se descobrirem uma fonte energética à base de água ou de ar, que não precise mais usar petróleo, ou usar as fontes hoje poluentes que existem, que rodam, faz o capitalismo rodar, o capitalismo vai combater. Se descobrirem que por meio da água pode-se acabar com todas as doenças, o capitalismo vai combater. Fontes ou conglomerados capitalistas vão atrás dessas coisas que eliminam os problemas ou as mazelas sociais das quais eles se financiam ou lucram com ela. Da mesma forma, a espiritualidade seria basicamente uma ameaça. Então, fica difícil para os cientistas, individualmente, combater ou vencer todas essas três resistências fortíssimas. Mas graças ao bom Deus, temos informações espirituais que essas resistências acabarão. E que a espiritualidade, o espiritualismo, as grandes verdades espirituais vão chegar tanto pela ciência como pela religião muito forte no planeta. Inclusive é o único caminho pelo qual a nossa civilização vai avançar na escala evolutiva dos mundos. E para mostrar que existe realmente muita esperança, aqui e ali já está aparecendo como o raiar de um novo dia, iniciativas dando a entender de que realmente o caminho da verdade espiritual não só ele existe, mas está ficando cada vez mais forte na nossa humanidade. Um exemplo, por exemplo, que não é grande, mas ele é importante por causa do órgão que está envolvido, é que o nosso Ministério da Saúde já está aceitando no Sistema Único de Saúde, e já faz mais de 7 anos, a imposição das mãos como tratamento terapêutico. Para quem não sabe, imposição das mãos é puramente o passe espiritual ou passe magnético. Eminentemente espiritual, não há nenhum tipo de remédio, nenhuma ação física, não é massagem nem nada, inclusive a mão colocada à distância. Além disso,
A USP, a Universidade de São Paulo, teve uma tese de doutorado onde se verificou a eficácia do passe magnético adotando o mesmo método de confirmação que é dado para remédios. O processo que verifica a qualidade, a eficácia terapêutica dos remédios foi usado para o passe magnético e foi comprovado que o passe magnético realmente tem efeito positivo sobre o paciente. Isso nos últimos anos. E por que não dizer a acupuntura, que está no receituário de muitos médicos, já foi aceita pela Academia Brasileira de Medicina e nada mais é do que um tratamento chinês multimilenar, onde se trata não o corpo físico, e sim o corpo bioenergético. É um corpo que não é matéria, e sim uma energia, ou seja, é um corpo que não está na F3, não está na nossa frequência, mas ele atua e age sobre o corpo físico. E ele está sendo utilizado oficialmente como receituário. Muitos já com certeza presenciaram isso e com bastante eficácia. E essa questão da acupuntura está tão séria que a Academia Brasileira de Medicina já determinou que a acupuntura é coisa de medicina. Não aceitam sequer que a pessoa faça voluntariamente a acupuntura. Outro assunto interessante são as pesquisas das reencarnações. Muitos e muitos relatos, são milhares deles. As gerações que estão chegando a partir de 2000 estão com testemunhos impressionantes. Um exemplo aqui só para ilustrar a questão, mas tem milhares deles. É o caso do James Leininger, que em 2006, nascido em 2006, começou logo jovem, com 5, 6 anos, a descrever cenas, ter sonhos dele caindo num avião na região do Sudeste Asiático, e aos poucos, com os relatos, foram ligando ele sem saber exatamente, claro, do que se tratava, mas ele dizia que tinha sido James Houston, numa outra encarnação, e que morreu na Batalha de Iwo Jima, e que tinha tais e tais amigos, e que o avião caiu no fogo, no mar, e por assim por diante. E às medidas em que os pais foram pesquisando, e logo os pesquisadores vieram também para confirmar, ele deu relatos que seria impossível qualquer pessoa saber, inclusive as próprias Forças Armadas não tinham tantos detalhes sobre a guerra como o próprio jovem James Leininger havia testemunhado como James Houston. Inclusive, o jovem teve a oportunidade de encontrar os amigos dele da outra encarnação. E numa troca rápida de ideias, por exemplo, o jovem estranhou, mas você não é o fulano, porque você está muito velho. Você tinha cabelo, tinha isso, tinha aquilo. Quer dizer, o próprio James Leininger não reconhecia o amigo dele velho. E aí o amigo velho confirmava, não, eu era assim mesmo, etc. Coisas impressionantes. E batendo papo com os amigos da outra vida, esses amigos que eram amigos do James Houston não tiveram dúvidas. Este jovem é o nosso amigo James Houston encarnado. E esse relato que estamos colocando apenas como exemplo, existem aos milhares. E há pesquisadores, tanto na Europa como nos Estados Unidos, na Índia, fazendo compêndios às mancheias sobre esse tipo de informação. E com certeza, cedo ou tarde, vai desembocar. É como uma represa sendo segurada, um dia ela vai desabrochar, vai cair e vai desaguar essas informações maravilhosas que nada mais do que ratificam a existência das realidades espirituais. E o que não dizer da experiência de quase morte? Essa experiência que já deu vários filmes, também são impressionantes, da pessoa saindo do corpo, entrando num túnel, vendo parentes, familiares do outro lado, isso daí muito recorrente. Casos da pessoa que não foi para esse túnel, mas foi para outros lugares, teve testemunhos, atuou ou agiu sobre coisas a milhares de distâncias às vezes, auxiliou dificuldade de pessoas atropeladas que estavam quadras e quadras à frente, descreveu situações de um ângulo que não era possível ninguém saber, que ninguém podia ver, de cima, descreveu objetos guardados, escondidos até atrás de móveis e outros utensílios, que não daria para ver, mesmo encarnado, até os próprios médicos da sala não sabiam, e assim por diante. É outra fonte também de verdades espirituais que está sendo muito seriamente estudada e confirma que existem sim
aos poucos, caminhos para que as verdades espirituais possam chegar como o raiar do dia para o nosso amado planeta. E além de tudo o que nós já comentamos, podemos destacar mais um aspecto. É que a própria ciência moderna está sendo muito, mas muito ingrata mesmo, com os próprios fundadores das ciências que eles tanto cultuam, pois muitos deles eram altamente espiritualizados. Defendiam não só as verdades científicas ou do conhecimento que eles propalavam, mas com a mesma fervor e com a mesma convicção defendiam realidades espirituais. Vamos dar alguns exemplos dos muitos que poderíamos dar. Sócrates, por exemplo, o grande pai da filosofia, de uma lógica impressionante, ele defendia que a existência não só dos espíritos, mas também mostrava ou divulgava a dificuldade que os espíritos tinham de evoluir, a relação deles, espíritos, com os seres encarnados, o que eles deveriam fazer para se libertar da roda de sofrimento, etc, etc. E na esteira dessa mesma divulgação, veio Platão como discípulo de Sócrates e depois veio Aristóteles como discípulo de Platão, divulgando essas mesmas ideias. Um outro aspecto interessante sobre Sócrates é de tanto ele defender isso com tanta clareza e precisão, que Allan Kardec, o professor Hippolyte Denisard Leon Rivail, no seu segundo livro da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, utiliza mensagem de Sócrates na entrada desse livro para mostrar que ele, professor Hippolyte, não estava inventando nada. O próprio Sócrates, com o mesmo fervor que defendia toda a lógica filosófica que tanto admirou o mundo, defendia essas verdades espirituais também. Um outro personagem importantíssimo da astronomia, Galileu Galilei, que dizia que Deus usou o alfabeto da matemática para criar o universo, que foi também, quase foi executado justamente por defender uma informação científica do heliocentrismo, também altamente espiritualizado e religioso. Isaac Newton, o pai da física clássica, cujas formas estão sendo estudadas nas escolas de todo o mundo até hoje, ele, depois de um tempo, quando estava com a idade mais avançada, partiu para a linha espiritual, estudou alquimia, estudou as verdades espirituais como poucos, e essa parte foi considerada pelos historiadores, que só estavam interessados no aspecto materialista da sua vida, como idiosincrasias de Isaac Newton, não foram justos, nem chegaram perto de entender que ele estava apenas avançando para as grandes verdades espirituais. E essa parte foi ignorada, mas está lá na sua biografia, a sua espiritualização, principalmente na fase final da sua vida. Temos também Johannes Kepler, ele também foi padre, altamente católico, falava de Deus o tempo todo, acreditava na beleza do universo a partir da matemática de Deus em todas as coisas. Foi o pai que criou, vamos dizer, foi aquele que fez a codificação, a matematização da órbita elíptica dos planetas em torno do Sol. Muito, mas muito religioso e espiritualizado. E um outro que poucos comentam, mas interessantíssimo, o nosso Robert Oppenheimer, um dos pais da bomba atômica, participou do projeto Manhattan e que afirmava abertamente que os Vedas, que são os livros e escrituras sagradas espirituais dos hindus, que os Vedas era o maior presente que a humanidade podia receber no século XX. Inclusive, ele leu trechos do Bhagavad Gita, que é a conversa de Krishna com seu discípulo Arjuna, durante a explosão da bomba atômica no projeto Manhattan. E isso são apenas alguns exemplos que poderíamos dar. E para irmos fechando esse nosso vídeo, vamos usar também informações também desses dois grandes mestres da ciência moderna, Max Planck e Albert Einstein. Max Planck, por exemplo, vai fundo nessa questão espiritual. Olha o que ele diz, vamos ler. Como um homem que tem dedicado sua vida à mais clara e
elevada ciência, que é o estudo da matéria, posso dizer-lhe, como resultado da minha pesquisa sobre o átomo, o seguinte, 2 pontos. Não há matéria como tal. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que proporciona vibração à partícula de um átomo e mantém esse diminuto sistema solar atômico junto. Devemos assumir que, olha só pessoal, vamos ler de novo, devemos assumir que por trás dessa força existe um espírito consciente e inteligente. Vou repetir. Existe um espírito consciente e inteligente. Esse espírito é a matriz de toda a matéria. Vou repetir, ele deixa claro isso. Esse espírito é a matriz de toda a matéria. Estamos falando de uns grandes mestres da ciência moderna. Não bastava aqueles exemplos lá no passado, estamos aí mostrando que quem estudou firme a ciência da física quântica só pôde concluir verdades espirituais. E o que diz Albert Einstein? O universo é o pensamento divino materializado. Ou seja, ele diz claramente que Deus pensou o universo, bem de acordo com as mensagens que estão lá nos Vedas, e também que estão, de uma certa forma, nas religiões principais do planeta. E assim, concluímos todos que há realmente fortes fundamentos na ciência e na física moderna, não só para comprovar a existência dos mundos espirituais, mas das grandes verdades espirituais de ontem, de hoje e de sempre.